Quero agradecer muito a Jocássia pela história de hoje. Porque essa história é muito importante, viu, Jocássia? Um amigo nosso aí me disse que não viria hoje. E na hora que eu olho para trás, ele chega, né? Então a gente tem que conversar depois no horário do almoço, nem o seu. O seu me trollou hoje aqui. Muito oportuna essa história. Teve que vir de longe para aprender. Irmãos, bom dia, feliz sábado a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Já foi mencionado aqui, né, a nossa gratidão como igreja pela presença de todos os irmãos, de todos os amigos. Deus abençoe a vocês, tá? É muito bom recebê-los aqui na casa do Senhor e saber que você tem prazer de estar aqui, tá? Mais de uma forma especial, agradeço os meus amigos, né? Eu não sei nem se eu chamo de amigo, né? Porque foram pais e mães para nós em Maryland. Quando nós chegamos aqui, lá em Maryland, nós não tínhamos conhecido nenhum. E esses irmãos foi quem nos acolheu, que levou comida para a gente na nossa casa, né? Que levou o biscoito para os meus filhos, né? Que levou roupas, cesta de Natal, brinquedos para os meus filhos, né? Que nos doou dinheiro para a gente cuidar da nossa família. Obrigado, irmãos, vocês são muito especiais para a gente, tá? E aos irmãos também, vocês fazem isso sim ou não? Vocês fazem isso com os outros. E saiba que eu estou aqui hoje publicamente agradecendo. Pode ser que vocês fizeram para alguém e alguém nunca agradeceu. Mas vocês fizeram o que tinham que fazer. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que fazer, independente se um dia vamos agradecer ou não. Porque a glória é Deus quem dará a você. Tá bom? Então, obrigado pelo que fizeram por nós e pelo que toda a igreja e você individualmente faz pelos outros também. Tá bom? Deus abençoe a você. Nessa manhã eu quero trazer uma mensagem bíblica, uma mensagem que tem falado ao meu coração. Eu sou muito zeloso, às vezes até demais, com as coisas de Deus. E eu acredito que às vezes a gente é meio mal interpretado com isso, né? Porque cada um é ensinado de uma forma de como ver as coisas de Deus. E eu procuro ver as coisas de Deus com muita seriedade. Talvez isto, de alguma forma, seja prejudicial em algum aspecto, né? Porque às vezes, quando você poderia estar muito alegre, por causa destes ensinamentos de levar muito a sério, você às vezes não consegue se alegrar. Então, às vezes, tem coisas que realmente a gente poderia ser mais suave, né? Mas eu gosto de levar as coisas de Deus muito sério, principalmente a adoração a Deus. Aquilo que Deus realmente merece receber de nós, não é? E nessa manhã eu quero trazer uma mensagem aqui, queridos irmãos, que, como eu tenho dito para vocês, antes de pregar qualquer tema aqui, eu prego para mim. Eu prego para mim. E eu quero falar hoje sobre o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. E eu quero começar minha mensagem nessa manhã fazendo uma pergunta a você. Como você acha que Deus gostaria de nos ver o adorando? Imagina Deus aqui conosco nessa manhã, e Ele olhando para mim e para você, como Deus gostaria de nos ver adorando-o. Como? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6 é o tema da mensagem. Isaías capítulo 6
é a introdução da nossa mensagem nessa manhã, o culto que agrada a Deus. Isaías capítulo 6 começa descrevendo assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O profeta Isaías inicia seu livro dizendo que ele teve uma visão do céu. Deus o tomou em visão, o levou até o céu, e a Bíblia diz que Isaías vê Deus assentado no trono, no lugar de Deus. O lugar de Deus é sempre no trono celestial. Deus está assentado no trono deste mundo. Apesar de Satanás andar por aí pregando uma falsa propaganda de que ele é que conduz todas as coisas, mas Deus é que está no trono desse mundo, e nada vai acontecer nesse mundo que ele não permita, porque Apocalipse diz que os anjos de Deus estão segurando os ventos dos quatro cantos da terra, para que a terra não se destrua. Então Deus está no controle, e Deus também deveria estar assentado no trono da nossa vida também. Então Isaías, ele tem a visão do céu. Ele tem a visão do céu, e quando ele vê o céu, e de uma forma, vocês verão que ele não vê o céu como um todo, mas ele vê um lugar específico do céu. A Bíblia diz que quando ele tem essa visão, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 os serafins voavam. Imagine a cena comigo. Isaías agora ele é tomado em visão até o céu, mas ele não vê o céu todo, ele vê o santuário celestial, o qual ele descreve como o templo de Deus, e Deus no trono. E diante desse Deus, os serafins. Você sabe que há 3 categorias de anjos: os anjos mensageiros, que são aqueles que descem e sobem todos os dias para levar as informações sobre a minha e a sua vida, de tudo o que acontece aqui. E isto é registrado aonde? Em livros. Em livros. A Bíblia também diz que existem os querubins, que são aqueles que defendem o céu, aqueles que lutam. E tem os serafins, que são aqueles que ficam ao redor do trono de Deus. E a Bíblia Sagrada então nos diz que estes serafins, eles têm 6 asas, pensa a criatura, e eles voam na presença do Senhor. Mas quando eles voam, a Bíblia diz que com 2 asas, eles cobrem o rosto, com 2 asas eles cobrem os pés, e com 2 eles voam. E enquanto eles fazem este voo majestoso e reverente, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles declaram a santidade de Deus, eles declaram quem realmente Deus é, o que Deus realmente significa em suas existências, e dizem: e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa expressão, a casa se encheu de fumaça, é uma expressão bíblica, de quando Deus aparecia no Santo dos Santos, e o Santo dos Santos enchia de fumaça, simbolizando a presença de Deus. Então esses serafins estão na presença de Deus. Eles estão diante, irmãos, do Criador de todas as coisas. Eles estão diante daquele que dá-nos a respiração diária. Eles estão diante daquele que dá forças a nós para o trabalho.
eles estavam diante do Todo-Poderoso e eles reverenciavam o Todo-Poderoso. A minha pergunta nessa manhã é: diante de quem nós estamos aqui? Diante de quem nós estamos aqui nessa manhã? Estaríamos nós diante de um homem? Viemos aqui nessa manhã para adorar um homem? Viemos aqui para seguir uma propaganda? Viemos aqui porque temos uma ideologia? Viemos aqui porque viemos por costume? Ou viemos aqui para reconhecer quem Deus é? Porque é isto que o sábado significa para nós, sim ou não? É isto que o sábado significa para nós. Inclusive, eu quero dizer a você que às vezes nós temos a tendência, como adventistas do sétimo dia que o somos, e com muito prazer, e nós guardamos o sábado do Senhor, e não somos os únicos guardadores do sábado. Há outras religiões que também guardam o sábado, diferenciam-se de nós por entendimentos doutrinários, mas guardam o sábado como a palavra ensina. Porém, muitas vezes nós achamos que Deus é só Deus no sábado. Que Deus não é Deus na segunda, que Deus não é Deus na terça, que Deus não é Deus na quarta, que Deus não é Deus na quinta, que Deus não é Deus na sexta. E aí, quando dá o pôr do sol, nós lembramos quem é Deus. E aí a gente passa um dia todo dizendo que é o dia de adorar a Deus. Mas, ora, mas Deus só é Deus em um dia? Não, Deus é Deus todos os dias. E é por isso que Ele separou um dia, para que nós pudéssemos lembrar de que Ele não é Deus do sábado, mas que Ele é Deus de todos os dias da semana. O sábado é para isso. O sábado é um dia de lembrança de que Ele foi Deus nos 6 dias que se passaram. Está claro para você? O sábado é um dia de lembrança de que Ele foi Deus no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E no sábado nós dizemos: o Senhor foi Deus. Obrigado, Senhor. Estou aqui para te adorar. Então a gente vem à igreja no sábado, no domingo, na quarta, whatever, em qualquer outro dia, para adorar o Senhor. E a pergunta que eu faço para vocês nessa manhã é: será que realmente o nosso culto é um culto de adoração? Eu estou trazendo essa mensagem aqui nessa manhã porque eu tenho estado preocupado com o tipo de cerimônias que acontecem em nossos templos. Tudo é para Deus, mas nós precisamos entender quando nós entramos nesse lugar chamado casa de Deus. Não importa se naquele dia está sendo lembrado a importância das mulheres, não importa se naquele dia está sendo lembrada a importância das crianças, não importa se naquele dia está sendo homenageado alguém, mas no momento em que eu entro aqui, eu preciso entender que uma homenagem está sendo feita, que a menção à importância de um ser humano está sendo feita, mas eu vim aqui para adorar a Deus. E tudo começa onde? Começa na mente. Tudo começa aqui. Então qual é o culto? Qual é o tipo de culto que agrada a Deus? Eu quero voltar agora com você no capítulo 1 de Isaías. No capítulo 1 de Isaías, Deus vai condenar o culto que o seu povo estava lhe oferecendo. Eu quero nessa manhã pedir a você que abra sua mente para o seguinte: o objetivo dessa mensagem não é corrigir você.
O objetivo dessa mensagem não é corrigir o que você esteja fazendo errado, até porque longe de mim usar o púlpito para condenar alguém, para julgar alguém. O meu objetivo é levar você a uma seguinte reflexão: será que o culto que eu estou oferecendo a Deus realmente está dignificando o Deus que eu creio? Está realmente tornando quem Ele realmente é? Estou demonstrando o que Ele realmente é? Porque eu confesso para você que muitas vezes a gente observa que parece que o corpo está aqui, mas a cabeça não está. Nós não devemos julgar a ninguém, mas nós sentimos, nós observamos, dá-nos uma impressão. Não devemos julgar ninguém pela aparência, obviamente, nem pelo comportamento. Mas você sente quando a igreja está presente e o coração dela está longe. Mas você sente também quando a igreja está presente e o coração está presente. E o próprio Cristo falou sobre isso. Jesus falou assim: esse povo me honra, mas com o quê? Com os lábios, mas o coração deles está longe. Então é possível sim que uma congregação toda esteja longe. E é possível que você individualmente também esteja longe. Quando nós estamos na presença do Senhor, irmãos, nós precisamos aprender a nos desligar daquilo que Deus não gostaria que nós nos preocupássemos quando estivéssemos na presença dEle. Como, por exemplo, será que a minha cliente vai me mandar mensagem sobre o que vai acontecer no domingo ou no sábado à noite? Será que ela depositou o que eu fiz durante a semana? Amanhã, onde eu vou amanhã passar o dia com meus filhos, porque o verão está chegando, é o primeiro domingo do Spring, é o primeiro dia da primavera. O que é que eu vou fazer? Com quem que eu vou almoçar amanhã? Na casa de quem eu vou? O que eu vou fazer amanhã? É assim ou não é a mente traiçoeira nossa? É assim ou não é? A gente se assenta no templo e o nosso cérebro começa a nos trair. Porque a gente trabalhou quanto tempo com ele? Quanto tempo a gente exercitou esse músculo? Quantos dias? 6 dias nós exercitamos. Pensamos no trânsito, pensamos no trabalho, pensamos na escola, pensamos nos filhos, pensamos nas marmitas que temos que fazer, nos alimentos que temos que fazer, com quem a gente deve conversar, o programa da igreja que vai acontecer. O cérebro foi massageado há 6 dias. Então, o que é natural? O que é natural? No 7º dia, ele continuar pensando nas mesmas coisas. Sim ou não? Sim. Então, a gente, quando entrar na presença de Deus, no 7º dia da semana, ou no templo, para nos lembrarmos do que Deus fez e de quem Ele foi durante os 6 dias, nós precisamos entender que o que aconteceu nos 6 dias, ou o que virá no primeiro dia, precisa ter um tempo para isso, porque agora é tempo para quem? Para Deus. A gente tem que usar menos isso aqui no dia do Senhor. Menos vídeos, menos mensagens, menos rede social, menos pensamentos relacionados ao que virá, para que a gente realmente possa admitir o que estamos realmente fazendo na presença de quem dissemos que queremos fazer: adorar. E Deus condenou o culto do seu povo. Por que Deus condenou? A palavra de Deus em Isaías, no capítulo 1, começa dizendo que Deus deu uma visão a Isaías. E nessa visão, no versículo 2, Isaías
diz assim: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem? É quem fala. Você já imaginou Deus, você ouvindo Deus falar? Quantos aqui já ouviram Deus falar? Já ouviu Deus falar? Vocês nunca ouviram Deus falar? Vocês têm dúvida de quem está falando hoje aqui? Quem está falando aqui é Deus, irmãos. Nós estamos lendo a sua palavra. E Ele está falando pela boca do seu servo. E Ele fala pela sua boca também, quando você se posiciona para falar em nome dEle do que está escrito. Nós ouvimos Deus nos falar todos os dias, quando lemos as Escrituras ou quando ouvimos as Escrituras. E Isaías aqui estava sendo apenas um instrumento, mas ele diz assim: ouve, Israel, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Isaías vai ser um instrumento, mas Deus agora vai falar com o seu povo, por meio da boca do seu profeta. E ele diz assim no versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus agora pega o profeta Isaías, leva-o diante do povo, e Deus agora começa a falar. Deus agora começa a falar com sua igreja. E Deus olha para a sua igreja e diz assim: vocês não estão entendendo, porque vocês ainda não me conhecem. Ora, Israel não era um povo inexperiente. Isso aqui aconteceu muito tempo depois de que Deus havia tirado o seu povo de que lugar? Do Egito. Nós estamos aqui às prévias do cativeiro da Babilônia. A Bíblia então declara que esse povo, eles sabiam, eles tinham tido conhecimento, mas haviam esquecido. E quando a gente esquece uma coisa que um dia nós aprendemos, e que aquele esquecimento se torna repetidamente, e nós não nos lembramos, é como se nós nunca tivéssemos conhecido. Então Deus tem que nos lembrar. Então Deus disse: o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Não entende o quê? Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo com eles. A Bíblia diz que o povo de Israel já havia sido conquistado pela Assíria. Já não existia mais reino do norte nesse tempo aqui. Porque você sabe que quando Davi era o rei, era um só povo. Depois de Salomão, o que aconteceu? O reino de Israel se dividiu em reino do norte, com capital em Samaria, e reino do sul com capital, reino de Judá, ou do sul com capital aonde? Em Jerusalém. A Assíria, o Egito e a Babilônia, nessa época aqui, eram as três maiores potências que existiam no mundo naquele tempo. E a Assíria havia conquistado Israel por causa dos pecados de Jeroboão. E só sobrava o que agora do povo do Senhor? O reino do sul, o povo de Judá. E eles estavam indo para o mesmo caminho de Jeroboão: idolatria, apostasia. E esse tipo de comportamento religioso é abominável a quem? Ao Senhor. E por causa dessas abominações, desses desvios de conduta, destes abandonos dos ensinamentos do Senhor, eles estavam indo à ruína, ao ponto do profeta dizer o seguinte: que antes mesmo deles colherem a plantação, os inimigos vinham e levavam tudo. O povo não prosperava, irmãos.
O povo não prosperava. Ao contrário, Cristiano, o devorador vinha e levava enfermidades, doenças, morte, escravidão, medo, insegurança. Estavam sendo as consequências. Por quê? Porque Deus, quando fala aqui com o seu povo, ele disse assim: vocês estão vivendo como Sodoma e Gomorra. O que Sodoma e Gomorra recebeu? Destruição. Então Deus está dizendo: vocês estão indo para o caminho da destruição, porque as suas ações, as suas atitudes não correspondem ao conhecimento que foi passado para vocês. E o que esse povo estava fazendo? Esse povo não estava cultuando como agradava o Senhor. E aí no versículo 10, o profeta diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Prestai ouvidos à voz do nosso Deus. Quer dizer que o povo já não dava mais ouvidos à importância da obediência aos mandamentos do Senhor. Me diz uma coisa: o que adianta a gente guardar o sábado, irmãos? Se os filhos não honram o pai e a mãe? Eu não estou dizendo aqui que agora a gente, então eu desonro meu pai e minha mãe, eu tenho que parar de guardar o resto. Não, estou falando ao contrário. Estou dizendo o seguinte: que se você está guardando o sábado, que é um mandamento que a gente foca muito, né? Mas você está desonrando o seu pai e sua mãe, você precisa repensar isso, porque este mandamento você também precisa obedecer. Mas aí você diz: eu honro o pai e minha mãe, mas você vive invejando as coisas dos outros. Seu coração está sempre inquieto, com inveja. Está transgredindo o mandamento: não cobiçarás as coisas do teu próximo. Não, mas eu não cobiço. Eu guardo o sábado, eu não cobiço, eu honro meu pai e minha mãe. Mas você fala mentiras. Ou vive uma mentira. Que pior do que falar mentira é viver uma vida de mentiras. E aí você pode dizer: não, mas eu cultuo a Deus, eu guardo o sábado, eu não falo mentira, eu não tenho inveja, eu honro meu pai e minha mãe. Mas você levanta pela manhã e a primeira coisa que você pega é a chave do seu carro, quando deveria ser a Bíblia. O povo de Israel, cristiano, não dava ouvido à lei do Senhor. Eles não obedeciam mais. E iam ao templo cultuar. Porém, com o coração rebelde, desobediente. Deus ainda continua dizendo: de que me serve? Leia comigo o versículo 11 e acompanha. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Porque você sabe que naquele tempo, irmão João, eles não tinham um templo como o nosso aqui. Eles tinham um templo semelhante àquele que nós estudamos na escola sabatina, que o pecador trazia o quê? O cordeiro, sacrificava o cordeiro e confessava os seus pecados. Então tinha todo o ritual do santuário. Mas havia o sacrifício, que representaria quem no futuro? Jesus. Então Deus olha para eles assim: vocês vêm me pedir perdão aqui, matam o cordeiro? Vocês estão matando o cordeiro em vão. Do que me adianta a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto. Farto é o que, irmão? Cheio, estou cansado dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Deus estava dizendo:
Vocês vêm me oferecer um culto, mas vocês vêm com um coração desobediente às minhas leis. Vocês estão vivendo como Sodoma e Gomorra, desobedientes, rebeldes, como se eu não significasse nada, e como se o que eu falei para vocês obedecerem para serem prósperos não valesse nada. E ainda vocês vêm me cultuar. E mais, Deus disse por meio da boca do profeta: vocês entram no templo e fazem pedidos de perdão, mas isso é da boca para fora, porque na verdade vocês amam o pecado. E Deus olha e diz assim: vocês acham que vocês podem me enganar? Vocês acham que podem me enganar? Irmãos, imagina Deus falando uma coisa dessa. Eu não sei qual seria a sua reação para comigo se eu falasse como Isaías falou. Porque Isaías, eu estou aqui interpretando o profeta, mas Isaías falou olhando no olho. Desculpa vou usar você como personagem, ok? Mas imagina eu chegar para você, irmão Gilmar, e dizer assim: você precisa dar ouvido à lei de Deus, porque você vem aqui me adorar, mas você me desobedece. Eu vejo que você vem aqui na igreja, se ajoelha e pede perdão a mim, mas eu sei que você ama mais o pecado do que a mim, porque as suas mãos estão sujas com esse e esse pecado. Já imaginou? Imagine como você iria falar comigo. Pensa, irmãos, na coragem desse homem. Pensa na coragem desse profeta de ser a boca de Deus. Mas vocês verão que o povo vai mudar depois. A gente não tem que ter medo de dizer o que Deus pede. A gente só tem que ter a forma certa de falar. E essa foi a forma certa de Isaías falar. E ele disse: vocês precisam dar ouvido às leis de Deus e parem de vir ao meu templo pedir perdão, mas continuam amando o pecado, porque Provérbios diz, 28:13, o que diz lá? Você conhece esse texto? Aquele que não confessa os seus pecados e não os deixa, não alcança o que do Senhor? Misericórdia, não prosperará, irmãos. O povo de Israel não estava prosperando porque eles confessavam, mas não deixavam o pecado. Eles ofereciam sacrifício vão. E Deus agora olha para ele e diz assim, versículo 13: não continueis a trazer as ofertas vãs. A gente devolve o dízimo, devolve a oferta, mas isso não pode ser somente um hábito, tem que ser um ato de adoração. Por isso não dá para enfiar a mão na carteira. Não quero dizer que você não possa fazer isso, mas você tem quantos dias para preparar a sua doação ao Senhor? 6 dias. Porque essa doação, ela precisa ser um ato de quê? De adoração. Então não pode ser uma coisa em cima da hora, tem que ser algo pensado, planejado, separado com amor, com carinho. Eu não acho que Deus vai escolher se você vai fazer transferência bancária ou se você vai escolher as notas mais novas. Eu conheço pessoas no passado que quando iam devolver suas ofertas e seus dízimos, talvez existam até pessoas que fazem isso ainda hoje, eles separavam as notas mais novas para o Senhor. Por quê? Porque por detrás desse ato, o que ele estava expressando? Adoração. Mas às vezes a gente vem para o templo e na hora da adoração a Deus com os nossos bens materiais, a gente improvisa. Deus não quer esse tipo de adoração. Deus não quer esse tipo de oferta. Porque assim como Ele exige obediência lá fora,
Assim como Ele exige que quando entrarmos aqui, os nossos pedidos de perdão e na nossa casa também sejam verdadeiros e puros, as nossas ofertas e nossos dízimos também precisam ter um objetivo correto. E precisa significar na nossa vida o objetivo correto. Adoração. E o profeta vai mais longe. O profeta diz assim: o incenso é para mim abominação. O que o Salmo diz? O salmista diz que se nós desobedecemos as leis do Senhor, até as nossas orações são como? Abomináveis aos seus ouvidos. A Bíblia está nos ensinando, queridos, que quando a gente vem para a igreja, ou na nossa casa, e nós entramos em atitude de adoração ao Senhor, sem adoração, veja, quando a gente entra em atitude de adoração, que a gente muitas vezes faz o quê? A gente se ajoelha, às vezes a gente está sentado, a gente se levanta na presença, né? Às vezes a gente ergue a mão, às vezes a gente inclina a nossa fronte, às vezes a gente fica com os olhos abertos, às vezes a gente fecha. Quando a gente entra em posição de adoração, a nossa oração precisa ser de um verdadeiro adorador. Ela precisa expressar a adoração. Mas Deus falou por meio do profeta: as suas orações são vãs, porque elas são da boca para fora. Você fala comigo como se eu fosse o Deus Todo-Poderoso, mas você gosta mesmo é de adorar Baal. Você fala que eu sou Todo-Poderoso e provedor de tudo, mas você ama mesmo é Mamon. Você diz que eu suporto o seu casamento, mas você adora mesmo é Diana, a deusa da luxúria. Deus está dizendo: você fala comigo, mas o seu coração está vazio. Irmãos, vocês estão percebendo que Deus está tocando nos pontos da nossa liturgia? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vem ao templo e a gente fala assim: nossa, já sei essa liturgia de cor. Quem vê agora? Agora é a música das crianças. Agora é o hino. Agora é a hora da oração. E a gente acha que liturgia não tem importância. Liturgia é uma forma didática de ensinarmos sobre Deus. O que acontece aqui na nossa igreja, isso é educativo. É para a gente entender que Deus gosta e aceita louvores, que Deus aceita a oração, que Deus aceita o abraço amigo, a alegria, e que Deus aceita também a leitura da sua palavra, que Deus gostaria que nós saíssemos ordenadamente, que nós entrássemos ordenadamente, que nós falássemos na hora certa, que nós nos silenciássemos na hora certa, porque tudo isso aqui é para nos ensinar sobre Deus. A liturgia faz parte da adoração. Deus está condenando cada parte deste culto que os israelitas ofereciam, porque era um culto destituído de valor. E ele diz assim: também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você sabe que a igreja não só canta, Wander, a igreja não só ensina a oração, a igreja não só ensina a pregação da palavra, mas a igreja também nos ensina que nós devemos festejar. Sim ou não? Os nossos almoços, sim? As nossas festas sociais, os nossos aniversários, os nossos retiros, nossos passeios. Mas tudo isso precisa ter qual clima? De adoração. Mas o que é que Deus está dizendo?
Deus está dizendo: vocês se ajuntam para realizar as festas. Lá naquele tempo, as festas tinham símbolo de características de Cristo. E as festas que nós realizamos hoje, elas têm características de quê? Elas ensinam o quê? E aí Deus diz: quando vocês se ajuntam para festejar, parece mais festa mundana do que santificada, porque não tem características minhas nelas. Não há adoração nelas por mim. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender o que é que Deus espera de nós, como cristãos. E essa agora aqui é a parte mais triste. É que, quando eu olho para vocês e vocês olham para mim, nós estamos muito bem vestidos, cada um com as suas condições, né? Mas estamos bem vestidos. Eu não acredito que haja alguém, a não ser que haja alguém aqui com jejum, né? Mas todos nós vamos comer hoje, sim ou não? Todos nós temos a comidinha em casa. Eu não acredito que haja alguém aqui que tenha sofrido violência hoje de alguém. Talvez até um dia já fomos violentos, fisicamente, nas palavras, mas hoje não somos mais. E se ainda somos, temos pedido a Deus para nos mudar a cada dia, e já não somos mais como éramos. Porque a vida cristã é um processo de mudança, não é? A santificação é dia após dia. Mas a Bíblia diz que esse povo ia para a igreja para adorar a Deus, que não faz acepção de pessoas, que faz até pedra transformar em pão para alimentar, que faz água sair da rocha para saciar a sede, que transforma a água amarga em água doce para que o povo beba, que afoga os inimigos nos mares para que o seu povo se liberte, que ilumina a noite para iluminar o caminho, que faz a nuvem para dar sombra, que destrói cidades, que destrona reis, que frustra planos humanos para que a gente vença. A Bíblia diz que esse povo ia para a casa dele adorar esse Deus com as mãos sujas de sangue. O que quer dizer essa expressão suja de sangue? É que eles iam para a igreja cantar, se vestiam como adoradores, mas não amavam o seu próximo, não protegiam o seu próximo, não protegiam o seu semelhante, não amavam o outro, não estavam interessados pelo outro. Queridos, me diz uma coisa, não existe, talvez você vá confirmar comigo ou não, fique à vontade, mas não existe um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo, onde as pessoas menos têm se importado com o outro. Olha, o indivíduo está lá no meio da estrada, da highway, levou uma pancada de um carro, está todo arrebentado, sangrando, e o indivíduo vai lá filmar, para colocar, para ganhar likes e views, para ganhar o dinheiro do YouTube. Hoje, num tempo não muito distante de nós, quando alguém sofria, a alegria era aliviar o sofrimento. Hoje não é filmar o sofrimento, hoje é divulgar o sofrimento. Olha o que eu vou dizer para vocês. Você saberia me dizer qual é o contrário do ódio? Qual que é o antônimo de ódio? Quem passou pelas escolas aí sabe, né? Lá na 3ª, 4ª série, o que a gente aprende? Os contrários, né? Qual que é o antônimo de ódio?
amor, né? Mas na prática não é. Na prática não é. Nos livros sim, mas na prática não. Hoje, o contrário de ódio é a indiferença. Eu não te odeio, mas também não me importo com você. Eu não te odeio. A gente senta-se no mesmo banco, no mesmo lugar, comemos juntos, frequentamos a mesma igreja. Eu não te odeio, mas eu também não me importo. Não me importa se você comeu hoje, se você amanheceu bem, se você dormiu bem, se você foi trabalhar, se o seu filho está bem, se o seu esposo está bem, se o seu carro estragou, se o seu pneu está cheio. A gente é indiferente ao que o outro está sentindo. Essa é a nossa sociedade hoje. Porque cada um está preocupado somente consigo. Israel ia para o culto adorar a Deus, adorar um Deus que não é assim. Deus não sabe odiar. Deus não é indiferente a ninguém. Deus só faz uma coisa, Deus só ama. E eles iam adorar esse Deus. E Deus disse assim: vocês estão de brincadeira? Estão de brincadeira comigo? Vocês vêm me adorar com as mãos cheias de sangue? Vocês não amam o próximo, não cuidam do próximo, não protegem o próximo. A Bíblia diz, irmãos, que esse tipo de culto não agrada a Deus. Não agrada mesmo. Talvez essa manhã eu esteja falando para alguém que se importa, não é indiferente, louvado seja Deus por isso. Talvez eu esteja falando para alguém que todas as vezes que recebe os seus bens, separa com adoração e respeito e reverência o que é do Senhor. Talvez alguém aqui seja fiel aos mandamentos. Talvez você seja fiel a Deus em tudo. E é possível, sim ou não? Possível, claro, óbvio. Estamos aqui para aprender. Mas é possível que eu esteja falando para alguém que quando entra na presença de Deus, seja lá no seu culto familiar, seja lá no seu culto dentro do seu carro, seja no culto no seu trabalho, seja no culto aqui na igreja, você precisa entender que não dá para entrar na presença para adorar um Deus perfeito, puro, santo, amorável, do jeito que a gente acha que a gente pode. Deus não quer o que você pode. Deus quer exatamente o que Ele merece. Entendeu? Deus não quer o que você pode fazer. Deus quer exatamente o que Ele merece. Porque olha para mim, você não quer que Ele te dê o que você merece? Sim ou não? Sim. Você não quer que Ele te dê realmente o que você merece? Porque Ele poderia dizer assim: não, eu vou fazer o que eu posso. Aí você iria dizer assim: não, o Senhor é Deus. Como, Senhor? O Senhor vai me dar o que o Senhor pode? O Senhor é Deus, o Senhor pode tudo. Me dê o que eu preciso. Mesma coisa Ele diz: eu não quero o que você pode, eu quero o que eu mereço. E Deus merece 100% de nossa reverência. 100% de nossa reverência. Quando eu falo reverência, eu não estou falando reverência como alguns a interpretam. Que entra no templo, não pode rir, não pode tomar água, não pode ir ao banheiro, não pode levantar, criança não pode chorar, criança não pode andar. Até às vezes alguns olham para trás, faz aquela cara assim, ó. Vamos parar com isso, não é reverência. Nós fazemos parte de uma comunidade que tem criança, tem jovem, tem adulto, tem pessoas que passam mal na hora do culto, sim ou não? Tem pessoas que dá aquela sede louca, tem gente que aperta, tem que ir ao banheiro, criança corre, o pai tem que levantar, coitado, às vezes envergonhado, mas é criança, passa embaixo do banco, dá aquele nó assim, não quer nem saber. Tudo isso pode acontecer. Isso não tem nada a ver com reverência. É bom que não façamos isso também. Não quer dizer que a gente agora vai deixar a casa do Senhor ficar de qualquer jeito, levanta toda hora, baixa toda hora, barulho toda hora, criança gritando, correndo. A gente também tem que tornar o ambiente o melhor e mais solene possível. Certo? Mas a gente sabe que perfeição a gente não conseguirá. Porque as pessoas, elas reagem
Por exemplo, eu estou falando aqui e talvez o meu timbre de voz irrita ou desperta um frenesi numa criança, porque ele está acostumado com muito silêncio e agora alguém falando mais alto do que ele ouve na casa, isso cria um ruído. Comunicação, isso acontece em todo lugar. No entanto, a gente precisa saber na presença de quem a gente está. E eu preciso fazer tudo o que eu posso para que Deus realmente receba aquilo que Ele me merece e não aquilo que eu posso dar. Eu vim aqui para falar isso para vocês nessa manhã, irmãos. Que a nossa adoração muda tudo. Por que muda tudo? Porque o Senhor diz aqui, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus está dizendo, tem como mudar isso. Mas você sabe que não é fácil mudar, sim ou não? Não é fácil mudar. E aí o Senhor agora no versículo 18 faz um convite: vinde e arrazoemos, vamos conversar para ver se eu não tenho razão no que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque vocês estão prestes a serem devorados pela Síria, pela Babilônia, e eu não vou poder fazer nada. Porque como que eu vou defender alguém que está desobedecendo as orientações? Eu não posso. Vocês vão ser consumidos à espada. Eles virão como gafanhotos e vão devorar vocês. Mas vamos conversar para ver se eu não tenho razão. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor, porque ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Deus está dizendo, eu posso mudar tudo isso se você admitir que eu realmente mereço ser adorado verdadeiramente por você. Eu não quero o que você pode me dar, eu quero o que eu mereço, porque eu te dou o que você merece, e não o que eu posso, porque eu sou Deus. Mas como Deus é um gentleman, como Deus, Ele respeita-nos, Ele agora faz uma proposta. Ele diz assim, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha para cá. Eles estavam comendo o melhor da terra onde eles estavam habitados? Não, porque quem levava? O inimigo levava. Irmãos, alguém tem dúvida que essa terra é uma boa terra? Talvez eu fale para alguns aqui que já estão cansados disso aqui. Doido para ir para o Brasil. Né? Lá para a praia. Né? Fazenda. É isso. Sítio. Né? Aonde? Fazenda. Né? Fazenda. Lá nos Rondônia da vida, lá. Né? Pessoal aí que gosta de gado. Daí? Mas alguém aqui tem coragem de negar que essa terra não proporciona algumas coisas? Ninguém tem dúvida disso. Mas talvez você não está recebendo o melhor que essa terra pode te dar. Por que talvez você não esteja recebendo? Porque você conhece. Sim ou não? Você conhece. Mas quando a gente conhece e a gente não faz, somos pior do que os pecadores. Quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, nisso nós estamos pecando, diz Tiago. Então, queridos irmãos, Deus disse aqui: se quiserdes, comereis o melhor desta terra, porque Deus... Eu estou preparando uma mensagem e devo pregá-la na próxima vez que eu estiver aqui, se não houver nada em especial no dia que exija um tema específico.
Por que os cristãos não prosperam? Por que os cristãos não prosperam? Ou melhor, para não generalizar, por que alguns cristãos não prosperam? Estou preparando esse sermão. É um sermão de 5 partes. Uma mensagem. Porque nós fomos chamados para prosperar, irmãos. Nós não fomos chamados para ser cauda, mas sim cabeça. Nós fomos chamados não para ser areia do mar, mas para ser o quê? Estrela do céu. Deus nos chamou para prosperarmos em todas as áreas da vida, não é só financeira não, porque prosperidade tem menos a ver com prosperidade material do que com as outras áreas da vida. Deus quer que nós prosperemos em tudo, que nós comamos o melhor dessa terra. Então Deus disse para o seu povo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. E aí a gente pensa, o que tem a ver a adoração? Adoração é tudo. Adoração é tudo. Se você fizer não o que você pode, mas o que Deus merece, Ele não fará por você o que Ele pode. Ele fará o que você merece. E como filho dele, você merece todas as honras e todas as glórias que o céu tem reservado para aqueles que amam a Deus. Eu quero concluir então nessa mensagem fazendo um apelo a você, fazendo um convite a você. Mas eu lhe pergunto, você tem adorado a Deus em espírito e verdade? Deus é adorado lá na sua casa? Deus é adorado no seu trabalho? Deus é adorado por você todos os dias, como Ele merece? Quando você entra nesse templo, você está entrando, reconhece na presença de quem você está entrando? Quantos nessa manhã gostariam de dizer: Senhor Deus, ajuda-me a crescer na minha vida como adorador? Você deseja isso? Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo possa trabalhar em você. Que o Espírito Santo possa capacitar você para que você realmente cresça, não só como um adulto adorador, mas que nossas crianças também cresçam, entendendo quem merece toda a adoração. Que os nossos jovens, principalmente hoje, que é o dia do jovem adventista, que vocês cresçam entendendo que vocês foram chamados, nasceram para adorar. Mas não dê a Deus o que você pode, dê a Deus aquilo que Ele merece. E Ele não fará para você o que Ele pode, Ele fará para você o que você merece. Você vai sim receber o melhor desta terra. Esse é o meu desejo e a minha oração para você e para toda a sua família. Amém?